Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu vos mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: Onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pela multidão. Tinha também alguns peixinhos, os quais ele abençoou e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam, levantaram-se 7 alcofas. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente, em seu espírito disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, lhes disse: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda? Não entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vê, e tendo ouvidos não ouve, e não vos lembra? Quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E responderam: 12. E quando partiu 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaço levantaste? E responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendes ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. E Jesus, com os seus discípulos, saiu para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou os discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam-lhe: Uns dizem João, o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes o que era necessário, que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens.
E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.